Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e vamos continuar com a revisão do Enem, revisão para o Enem 2024. Agora, mais um dos assuntos que mais caem também é o assunto de transformação de unidades, tá? Então isso aí vai aparecer bastante na matemática, na parte de geometria, vai aparecer também a parte de exercícios quando a gente tiver escala, tá bom? Aparece também um exercícios de volume. Então, a gente vai ver as transformações principalmente de comprimento. Vamos anotar aqui, ó. A gente vai ver também transformações de área e volume. Também vamos ver transformações de tempo. Nessa parte de volume, a gente vai ver também a parte que a gente fala de capacidade volumétrica, tá? Porque no volume a gente vai ter unidades diferentes. A gente vai ter lá metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, mas também a gente vai ter litro, mililitro, essas transformações, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com unidade de comprimento. Então vamos lá, unidades de comprimento. Bom, para a gente fazer unidades de comprimento, vamos saber quais são as principais. Eu vou passar todas, mas depois eu vou falar as que mais caem. Unidade de comprimento. A gente tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Quais são as que mais aparecem? Quilômetro, metro, centímetro e milímetro. É claro que se a gente decorar como transforma de uma para outra, fica mais fácil do que a gente decorar todos esses casos isolados, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer de duas maneiras diferentes. A gente vai fazer usando uma tabelinha e fazendo usando continha, multiplicação e divisão. Então, a tabelinha a gente vai montar exatamente do mesmo jeito que eu coloquei aqui. Do quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aí eu vou fazer umas barrinhas aqui separando cada uma das unidades, tá bom? E aí, o que é importante a gente saber? Em cada casinha que a gente tem aqui no meio, cabe um algarismo só. Nas extremidades, a gente pode pôr mais, mas basicamente um algarismo só, tá? E qual algarismo que eu vou usar? Você vai começar a colocar o algarismo que está na casinha das unidades. Então, vamos começar a fazer umas transformações aqui, tá bom? Usando a tabelinha. Depois a gente vai fazer usando continha de multiplicação e divisão. Vamos supor que eu tenha 4,32 metros e eu quero transformar isso para centímetros. O que a gente tem que ver? A gente tem que ver quem está na casinha das unidades. As unidades é a casinha que vem antes da vírgula. Aqui onde o número 4 está. Eu vou pôr o número 4 na casinha da unidade que ele me indicou, que é o metro. Vou pôr aqui, ó, 4. Aí o 3 e o 2 eu ponho na sequência. Como eu quero transformar para a casinha dos centímetros, eu ponho a vírgula no final dos centímetros. Então, lendo esse número aqui, 432. Então, 4,32 metros são 432 centímetros. Vamos fazer uma outra transformação aqui, ó. 395 metros. Eu quero saber quanto é isso em quilômetros. O que eu vou fazer? Vou pegar a casinha das unidades. Quando não tem vírgula, é o primeiro número. Então, é aqui, o 5 é a casinha das unidades. Eu vou colocar ele na casinha do metro. Então, vamos lá. Aqui no metro, eu ponho 5.
aí ponho 9 aqui e ponho 3 aqui. Como eu estou querendo transformar para quilômetro, eu tenho que pôr a vírgula no quilômetro. Mas está faltando um número aqui. Quando estiver faltando, eu ponho um zero. Então, isso vai dar 0,395 quilômetros. Tá bom? Então, é assim que a gente vai fazer se a gente for usar a tabelinha. Esse jeito de tabelinha, a gente normalmente aprende lá no ensino fundamental, tá? Lá no 6º ano, a gente já começa dessa maneira, tá bom? Agora, existe um jeito mais prático que são usando a multiplicação e a divisão, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer usando a multiplicação e divisão? Então, vamos escrever as unidades aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E aí, o que a gente faz? Quando eu vou do maior para o menor, cada casinha que eu ando, eu multiplico por 10. Então, de quilômetro para hectômetro, vezes 10. De hectômetro para decâmetro, vezes 10. De decâmetro para metro, vezes 10. De metro para decímetro, vezes 10. De decímetro para centímetro, vezes 10. E de centímetro para milímetro, vezes 10. Então, a gente vai fazer essa conta. Ah, e se for o contrário? Se for do menor para o maior? A gente faz a conta ao contrário. A gente vai dividir por 10. Então, de milímetro para centímetro, de centímetro para decímetro, de decímetro para metro, de metro para decâmetro, de decâmetro para hectômetro, de hectômetro para quilômetro. Então, a gente vai dividindo por 10, tá bom? Vamos fazer um testezinho aqui. Se a gente tiver 247 centímetros e eu quero passar isso para decâmetros. Então, a gente está na casinha dos centímetros. Eu tenho que dividir por 10 uma vez para chegar no decímetro, depois dividir por 10 de novo e dividir por 10 de novo. Então, eu vou ter que fazer a divisão por 10 3 vezes. Então, eu posso fazer lá 247 dividido por 10, isso dá 24,7. Aí, o que eu vou fazer? 24,7 dividido por 10, isso vai dar 2,47. Aí, a gente vai pegar o 2,47 e dividir por 10, e isso vai dar 0,247 decâmetros. Ah, eu posso andar com a vírgula 3 casinhas? Pode também, porque fica até mais fácil. Então, eu tenho aqui, ó, 247. Vou andar uma casinha, duas casinhas, três casinhas. Ponho a vírgula e ponho o zero, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Se a gente tiver 1,34 hectômetros e eu quero transformar isso para milímetros, tá? Então, eu estou no hectômetro, eu vou multiplicar por 10. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá? Ou vou andar 5 casinhas para a direita, tá? Então, vamos andar essas 5 casinhas para a direita. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu não tiver, eu completo com zero. E aí, o que a gente faz? Apaga a vírgula daqui e põe a vírgula no final. Então, isso aqui vai dar 134 mil milímetros. Ah, eu poderia fazer vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Sim, poderia, daria no mesmo, mas também andar com a vírgula é mais fácil, tá bom? Então, em unidades de comprimento, a gente vai fazer desse jeito. Agora, a gente vai ver das unidades de área. Bom, agora a gente vai para as transformações de área, tá? Bom,
Então, quando a gente estiver falando de área, é bem parecido àquela tabelinha, tá? Então, a gente vai ter lá quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados, metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados e milímetros quadrados. As que mais aparecem são o metro quadrado, quilômetro quadrado, centímetro quadrado, tá? Milímetro quadrado, nesse caso, aparece muito menos, tá? Essas são as principais. Se a gente for usar a tabela para transformação, qual é a diferença? A diferença agora é que a gente está falando de uma medida bidimensional, porque área a gente tem comprimento e largura, tá? Então, por isso aparece esse expoente 2. Ele significa que são duas dimensões. Então, a gente pode colocar dois números em cada casinha. Claro que nas extremidades a gente não tem. Claro que nas extremidades a gente não tem um número mínimo, mas aí no meio da tabelinha a gente pode colocar dois números. Por exemplo, se eu tiver assim, 341 metros quadrados, eu quero transformar para decâmetros quadrados. Diferentemente da medida de comprimento, aqui a gente tem que ver quem é a unidade e quem é a dezena do número. Então, a unidade e a dezena eu vou pôr no metro quadrado. Eu vou pôr o 1 aqui e o 4 aqui. O 3 que está à esquerda, eu ponho aqui. A vírgula, eu ponho na casinha que ele está pedindo. No caso aqui, decâmetros quadrados. Então, isso vai ficar 3,41 decâmetros quadrados. Aí, se a gente tiver 0,03 quilômetros quadrados e eu quero transformar isso para metros quadrados. Então, lembra, eu tenho que ver duas casinhas aqui depois da vírgula, tá bom? Ou melhor, antes da vírgula. Tenho a unidade e a dezena. Como não tem ninguém aqui, eu vou completar no zero e vou colocar na casinha do quilômetro. Então, 0, 0. E aí, ponho aqui o 0 e o 3 e vou completando com 0 até encher a casinha do metro quadrado. No metro quadrado, eu ponho a vírgula. Aí, eu vou escrever esse número aqui, ó. Então, isso vai ser 30.000 metros quadrados. Então, isso é se a gente for usar a tabelinha. Dá para fazer sem a tabela? Sim, dá para fazer sem a tabela. Vai ficar assim. Se a gente tiver quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados, metros quadrados, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Quando a gente vai do maior para o menor, a gente vai multiplicar por 100, ou para cada casinha que a gente se mover, a gente pode andar com a vírgula duas casinhas para a direita, tá? Então, ou a gente vai multiplicando por 100, ou andando duas casinhas para a direita, quando a gente for do maior para o menor. Agora, se for do menor para o maior, a gente vai dividir por 100, ou, se preferir, andar duas casinhas para a esquerda, tá? Aí a gente vai fazer o caminho contrário. Talvez seja mais fácil pensar desse jeito, tá bom? Então, se a gente tiver, por exemplo, 4,75 metros quadrados para centímetros quadrados. Então, vamos lá. Eu tenho que andar duas casinhas até chegar no decímetro. Vou escrever o número aqui, ó. Então, a vírgula vai andar uma, duas, cheguei no decímetro quadrado, mais duas para o centímetro quadrado. E aí eu completo com zero.
tiro a vírgula daqui, ponho a vírgula no final. Então, isso vai dar 47.500 centímetros quadrados. Então, nas unidades de área, a gente vai multiplicar por 100, quando a gente for do maior para o menor, para cada casinha que a gente andar. Ou dividir por 100 para cada casinha. Ou andar com a vírgula 2 casinhas para a direita quando for do maior para o menor e para a esquerda quando for do menor para o maior, tá bom? Beleza. Agora a gente vai ver então as unidades de volume. Bom, nas unidades de volume, a gente vai trabalhar primeiro aqui com quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Parecidíssimo, só que aqui a gente vai colocar 3 números em cada casinha. Então, eu tenho que sempre observar a unidade, a dezena e a centena. Então, se a gente tiver assim, ó, 125.834 metros cúbicos e eu quero passar isso para quilômetros cúbicos. Eu tenho que observar a unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena e colocar na casinha de quem? Do metro cúbico. Então, vai ficar 4 aqui, o 3 aqui, o 8 aqui. O 5, o 2 e o 1. Como eu quero chegar até a casinha do quilômetro cúbico, eu já ponho a vírgula nele e completo com os zeros. Então, isso vai ficar 0,00125.834 quilômetros cúbicos. Aqui no caso, o que mais vai aparecer, eu não falei, mas vamos falar, é o metro cúbico, é o decímetro cúbico, tá? Esses são os que mais aparecem, tá bom? Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Se a gente tiver 0,7 decímetros cúbicos, eu quero passar isso para milímetros cúbicos. Então, quem é a casinha das unidades? Quem vem antes da vírgula? O zero. Então, unidade, dezena e centena. Então, vou colocar esses 3 zeros no decímetro cúbico. Ó, 1, 2, 3. O 7 já vai na próxima casinha. E aí eu completo com os zeros até fechar o milímetro cúbico, tá bom? Vou tirar a vírgula que era aqui do decímetro cúbico e vou pôr no final lá do milímetro cúbico. Então, isso vai dar 700.000 milímetros cúbicos. Dá para fazer também multiplicando por algum número? Sim, tá? E também andando com as vírgulas, tá? É o que a gente vai ver agora. Então, a gente tem lá quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Então, quando a gente for do maior para o menor, a gente vai multiplicar por 1000, tá? Então, sempre vai ser assim. Unidade de volume que tiver esse cúbico envolvido, sempre vai ser assim. Posso fazer sem multiplicar, só andando as casinhas para a esquerda ou para a direita? Sim. Quando você estiver indo do maior para o menor, as vírgulas vão andar para a direita, as casinhas vão andar para a direita. 3 casinhas para cada unidade. E quando você for o contrário, você vai dividir por 1000 ou andar com a vírgula 3 casinhas para a esquerda, tá bom? Então, fazendo isso aqui, para cada casinha que a gente andar, a gente vai dividir por 1000. Então, vamos a um exemplo aqui. Se a gente tiver 5 metros cúbicos e eu quero passar para decímetros cúbicos.
Então, eu vou pegar o 5, pôr uma vírgula e vou escrever 3 casinhas, tá bom? Vou dar 3 casinhas para a direita. Tiro a vírgula daqui e coloco no final. Então, que número ficou? 5.000. Então, resposta disso, 5.000 decímetros cúbicos, tá? Então, funciona assim. Ah, e se for do menor para o maior? Se a gente tiver, por exemplo, 123 decâmetros cúbicos e eu quero passar para hectômetros cúbicos. Então, tem a casinha aqui da unidade, dezena e centena. Eu vou contar 1, 2, 3, pôr a vírgula e o zero. Então, isso vai dar 0,123 hectômetros cúbicos. Beleza? Tá. Tem mais uma unidade, que é a unidade de volume, que a gente vai trabalhar bastante, que é a seguinte: litro e mililitro, tá bom? Então, essa também são duas unidades de capacidade que aparecem bastante. O litro é equivalente ao decímetro cúbico e o mililitro é equivalente ao centímetro cúbico. Então, quando a gente fala 1 litro, a gente também está falando 1 decímetro cúbico. Quando a gente fala 200 ml, a gente também está dizendo 200 centímetros cúbicos. Então, o litro é equivalente ao decímetro cúbico e o mililitro ao centímetro cúbico. Então, quando eu vou de litro para mililitro, eu multiplico por 1.000. E, ao contrário, de ml para L, ou seja, para litros, eu vou dividir por 1.000, tá bom? Então, vamos pegar um exemplo aqui, uma latinha de refrigerante, tem 350 ml. Eu quero transformar isso para litro. Como eu vou dividir por 1.000, 3 casinhas para a esquerda aqui, 1, 2, 3, e ponho a vírgula, completo com zero. Então, isso é 0,350 litros. Se for ao contrário, se eu tiver 2,5 litros e quiser passar para ml, aí 3 casinhas para a esquerda, a vírgula está aqui, 1, 2, 3, completo com zero, então isso vai ficar 2.500 ml, tá bom? Então, é como se a gente tirasse a vírgula daqui e colocasse no final. Então, essas são as transformações de comprimento, de área e de volume que aparecem bastante no Enem. Outra que vai aparecer são unidades de tempo, tá? Quais unidades de tempo vão aparecer? Então, vamos lá. Quando a gente vai falar de unidades de tempo, o que a gente tem que saber? Bom, a gente tem ano, mês, a gente tem dia, tem hora, tem minuto e tem os segundos. Aqui a gente vai ter ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Quando a gente for tratar dessas medidas, a gente tem que entender que para a gente, na maioria dos exercícios de matemática, a gente vai usar o mês comercial, que é o mês de 30 dias, tá bom? Bom, então vamos lá. De ano para mês, a gente multiplica por 12. De mês para dia, multiplica por 30. De dia para hora, multiplica por 24. De hora para minuto, multiplica por 60. E de minuto para segundo, a gente multiplica por 60 também. Se for ao contrário, eu vou fazer todas essas continhas, mas ao invés de multiplicação, eu vou fazer a divisão. Então, de segundo para minuto, dividimos por 60. De minuto para hora, dividimos por 60. De hora para dia, divide por 24. De dia para mês, divide por 30. E de mês para ano, a gente divide por 12. As que mais aparecem, gente: hora, minuto
e segundos. Essas são as que mais aparecem, tá? Então, a gente vai focar nessas transformações. Então, vamos supor que eu tenho assim, aqui, 2,5 horas. Eu quero saber quantos minutos isso tem. Então, o que eu vou fazer? 2,5 vezes 60. Tá? Vou deixar esse zerinho de fora, vou colocar ele só no final. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 2 dá 12, com 3 dá 15. Ponho aquele zerinho no final. Uma casinha depois da vírgula, uma casinha, ó. 150 minutos. Então, é assim que a gente transforma do maior para o menor. E se eu for fazer o contrário? E se a gente for fazer, por exemplo, uma partida de futebol lá, 90 minutos. Eu quero saber quanto isso dá em hora. Então, 90 minutos, eu vou dividir por 60. 90 por 60 dá 1 hora. 1 vezes 60 dá 60. Para 90, 30 minutos. Se eu quiser continuar transformando, eu continuo. Mas eu posso falar que isso é 1 hora e 30 minutos. Aí, se eu quiser continuar dividindo, então, eu vou ter que pôr a vírgula aqui e um zerinho aqui. 300 dividido por 60 dá 5. 5 vezes 300, 5 vezes 60 dá 300, então o resto dá zero. Então, eu posso falar que isso é 1,5 hora, ou 1 hora e meia, tá? Então, gente, a gente pode ter exercícios assim, tá bom? Então, essa aula de transformação tem bastante coisa, tá? Isso realmente aparece no Enem. É importante que vocês estudem. Eu vou deixar a lista de exercícios aqui, o link, e depois vai ter um vídeo de correção, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, gostado da explicação. Estudem essa parte porque ela aparece, tá bom? Aparece bastante, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.